Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Vamos tomar para a nossa oração inicial, vamos tomar o Salmo 17. Salmo 17. Tomaremos apenas alguns versículos deste Salmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos amo, Senhor, minha força. O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é a minha rocha, onde encontro meu refúgio, meu escudo, força de minha salvação e minha cidadela. Invoco o Senhor, digno de todo louvor, e fico livre dos meus inimigos. Circundavam-me os vagalhões da morte, torrentes devastadoras me atemorizavam. Enlaçavam-se as cadeias da habitação dos mortos, a própria morte me prendia em suas redes. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei para meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor em sua presença chegou aos seus ouvidos. A terra vacilou e tremeu, os fundamentos das montanhas fremiram, abalaram-se, porque Deus se abrasou em cólera. Suas narinas exalavam fumaça, sua boca fogo devorador, brasas incandescentes. Ele inclinou os céus e desceu, calcando aos pés escuras nuvens. Do alto estendeu a sua mão e me pegou, e retirou-me das águas profundas. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi o meu arrimo. Pôs-me a salvo e livrou-me, porque me ama. O Senhor me tratou segundo a minha inocência, retribuiu-me segundo a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não pequei separando-me do meu Deus. Tenho diante dos olhos todos os seus preceitos e me desvio das suas leis. Ando irrepreensivelmente diante dele, guardando-me do meu pecado. O Senhor retribuiu-me segundo a minha justiça, segundo a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Com quem é bondoso, vos mostrais bondoso. Com o homem íntegro, vos mostrais íntegro. Puro com quem é puro, prudente com quem é astuto. Os humildes salvais, os semblantes soberbos humilhais. Senhor, sois vós que fazeis brilhar o meu farol, sois vós que dissipais as minhas trevas. Convosco afrontarei batalhões, com meu Deus escalarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos, a palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tratar hoje o tema do simbolismo das partes do corpo humano em Provérbios 4, 20 a 27.
o simbolismo das partes do corpo humano em Provérbios 4, 20 a 27. Vamos começar com, digamos, um breve espaço, saber não ocupa lugar. É muito simples hoje a pergunta: de onde vem o nome Jesus Cristo? De onde vem o nome Jesus Cristo? Sabemos que Jesus Cristo recebe o nome Jesus, foi revelado pelo anjo Gabriel no dia da Anunciação, e que em hebraico pronunciava-se Yeshua, em hebraico Yeshua, que seria Josué, como no Antigo Testamento, é o mesmo nome, o nome de Josué, aquele que sucede Moisés, aquele que veio depois de Moisés e guiou o povo de Israel à terra prometida, Josué. Então aquele nome que encontramos no Antigo Testamento, Josué, é o mesmo que no Antigo Testamento, que no Novo Testamento nós traduzimos por Jesus, que em hebraico é Yeshua, e significa Deus salva. Mas é também interessante aqui considerar o fato de que Cristo, neste nome Jesus Cristo, Cristo não é o apelido, não é o sobrenome, não é o apelido de Jesus. Sabemos que Cristo quer dizer ungido, não é? Agora, nós ouvimos com frequência Jesus Cristo, e alguns até pensam que Jesus é o nome e Cristo é o apelido de Jesus, mas não é. Cristo é simplesmente a descrição da missão dele como o ungido, como o Messias, E, de fato, na Palestina, a Palestina do primeiro século, as pessoas não tinham apelidos, as pessoas não tinham sobrenomes. Era o nome principal, depois o segundo era a descrição daquilo que faziam, ou a sua profissão, ou a sua proveniência, o lugar de onde provinham, ou o seu pai. Então, esta era a tradição da Palestina no primeiro século da nossa era. Então, Jesus Cristo não é apelido, não é sobrenome, é a descrição da missão e da identidade de Jesus, que era o ungido, o Messias. Então, e dizia que na Palestina do primeiro século o nome era sempre acompanhado da descrição do que a pessoa fazia, a sua profissão, ou onde morava, onde tinha nascido, ou também o pai. Por isso é que no Novo Testamento vamos encontrar Jesus, filho de José, ou Jesus Nazareno. Aí, Nazareno descreve onde ele vivia, o lugar, indica o lugar onde ele vivia. Jesus Nazareno, Jesus filho de José, então Jesus Cristo. Então, são descrições que, digamos, completam ou esclarecem ainda mais a identidade já descrita no nome principal. Então temos Jesus, o Salvador, então não Salvador apenas, mas o Messias, o ungido do Pai, o escolhido, ungido e enviado do Pai, Cristo. Então é uma descrição da sua missão, porque assim era na Palestina do Novo Testamento, do primeiro século da nossa era. Então passamos a uma brevíssima pausa musical antes de começarmos a tratar o nosso tema de hoje, que é o simbolismo das partes do corpo humano em Provérbios 4, 20 a 27.
Então, depois desta pausa musical, vamos então ler o texto em estudo hoje, Provérbios 4, 20 a 27. Para quem não nos acompanhou nas últimas semanas, dizer que estamos a estudar o livro dos Provérbios. Então, estamos no capítulo 4, versículos 20 a 27. Vou ler o texto porque é muito curto, não é? Meu filho, assim diz o texto, meu filho, ouve as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus discursos. Que eles não se afastem dos teus olhos, conserva-os no íntimo do teu coração. Pois são vida para aqueles que os encontram, saúde para todo o corpo. Guarda o teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Preserva a tua boca da malignidade, longe dos teus lábios a falsidade. Que os teus olhos vejam de frente e que a tua vista perceba o que há dentro de ti. Examina os caminhos onde colocas os pés e que sejam sempre retos. Não te desvias nem para a direita nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Então, este é o texto bíblico para hoje. Vamos hoje explicar a importância das partes do corpo no contexto da sabedoria, desta assimilação, transmissão e vivência da sabedoria. Não vamos ler versículo por versículo e explicá-lo como temos feito nas últimas semanas. Líamos cada versículo íamos explicando. Hoje vamos extrair as partes do corpo mencionadas neste texto, as partes do corpo mencionadas no texto, e para depois explicarmos cada parte, o significado de cada parte e a sua importância neste processo de assimilar, transmitir e viver a sabedoria. Então, temos neste texto partes mencionadas, partes do corpo mencionadas, que vamos explicar. São 6 partes do corpo mencionadas aqui. São 6. O ouvido é a primeira parte, depois o olho, depois o coração, depois a boca, os lábios e, por fim, os pés. Então, são 6 partes do corpo que se envolvem neste processo de assimilação,
transmissão e vivência da sabedoria. Então nós vamos explicar o que cada parte significa no livro dos Provérbios, especialmente no capítulo que estamos a estudar, o capítulo 4, a última parte do capítulo 4. Então, o que significa cada uma das partes. Então, começamos. O primeiro elemento, o ouvido. O ouvido é também traduzido orelha. Muitas vezes na Bíblia, ouvido, orelha têm a mesma tradução a partir da Bíblia hebraica. Então, esta é a primeira parte do corpo humano que é mencionada no versículo, no primeiro versículo aqui, o versículo 20, não é? Meu filho, ouve as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus discursos. O ouvido simboliza a comunicação, a boa comunicação faz-se através do ouvido. Em Israel eram consideradas sábias as pessoas que tivessem ouvidos abertos. Então, era sábio quem tivesse ouvido aberto, não ouvido tapado, mas ouvido aberto, para poder captar os conselhos do pai, da mãe, ou os conselhos de Deus. A pessoa era exortada a abrir os ouvidos. Então é muito importante a questão de ter ouvido aberto como símbolo da comunicação. A comunicação não passa se a pessoa não abre o ouvido. Então isso também é muito importante para nós hoje, ter o ouvido aberto, se queremos que haja comunicação nas nossas interações. De fato, constatamos muitas vezes também nas nossas conversas ou nos nossos diálogos, quando ninguém escuta, todos falam ao mesmo tempo, ninguém tem o ouvido aberto para escutar o que o outro diz. Então é importante esta abertura do ouvido. Os próprios textos bíblicos, se formos olhar com atenção, os textos bíblicos foram escritos para o ouvido, foram escritos de uma maneira poética, com acentos, com pausas, era para que fossem assimilados pelo ouvido, através do ouvido. Então a Bíblia foi escrita para que fosse assimilada através do ouvido. Então, conselhos de Deus que passam pelo ouvido. Então, nós podemos dizer, então, ou questionar-nos, e os surdos? É claro que nós hoje, ou sempre, as sociedades encontraram, as famílias sempre encontraram maneiras de se comunicar com aqueles irmãos que, de fato, perderam a audição, aqueles que não ouvem, os surdos. Mas, em condições normais, o ouvido é para facilitar a comunicação. Então é importante neste processo de assimilação ou retenção da sabedoria
transmissão da sabedoria, vivência da sabedoria, é importante ter os ouvidos abertos. Sem termos ouvidos abertos, não há comunicação. Não há comunicação que não passe através do ouvido, a não ser aquela comunicação para os nossos irmãos surdos, que então a comunicação passa pelos gestos, não é? Por uma comunicação já não verbal. É importante também notar que na Bíblia a relação entre Deus e a pessoa também passa pelo ouvir e ser ouvido. Então, o ouvido é muito importante na relação entre Deus e a pessoa. É importante na relação, digamos, na questão litúrgica, para a oração e para a liturgia. O ouvido é importante para a liturgia, não só para quem canta, mas também para quem recita orações, recita salmos, para quem reza em voz alta. Então, a pessoa tem que ouvir o que diz. Então, não se pode pronunciar palavras que a pessoa não sabe o que está a dizer. Então, é muito importante ouvir o que eu digo a Deus e também ouvir o que os outros dizem a Deus na oração. Então, o ouvido é importante em contextos de transmissão de conselhos e sabedoria, mas também para a oração, a sabedoria transmitida no contexto litúrgico de oração, de elevar a voz a Deus. Então a pessoa não pode falar a Deus sem estar de fato a entender o que está a dizer. E também eu não posso estar num ambiente litúrgico que os outros estejam a fazer orações e eu não estou a entender o que eles estão a dizer. Então é importante isto. Este ponto também é muito importante, não? O ouvido já no contexto litúrgico. É o elemento de comunicação entre o orante, a pessoa que está a orar, e Deus que ouve. Não é? Deus que ouve. Então, ouvir e ser ouvido. De fato, Deus também tem ouvidos capazes de ouvir, não é? A Bíblia diz isso. Deus também tem ouvidos capazes de ouvir. A Bíblia fala dos ídolos que têm ouvidos, mas não ouvem. Mas Deus tem ouvidos que ouvem. Então é importante esta questão do ouvido. Insisto, para a comunicação entre nós em família, aí devem haver ouvidos abertos, não fechados, não tapados. Não pode haver comunicação de surdos em casa, entre o casal. Um fala, o outro parece que não entende nada, a outra fala, o outro parece que não entende nada, é surdo, não reage, né? Então é comunicação quase de surdos, até talvez os surdos comunicam-se às vezes até melhor, os surdos comunicam-se até melhor que aqueles que de fato podem ouvir, porque muitos de fato decidem não ouvir, não querem ouvir, tapam o ouvido, fecham o ouvido. Então, o segundo ponto dizia que a Bíblia, também os textos bíblicos foram escritos de uma maneira poética, porque eram declamados, eram proclamados com entoação, com musicalidade, para que pudessem entrar, captivar, impactar o ouvido. E por último dizíamos que o ouvido também é importante para contextos litúrgicos, porque eu devo ouvir o que eu digo a Deus, o que eu falo para Deus, eu devo ouvir, mas também devo ouvir o que os outros falam a Deus. Então não se encoraja aquele tipo de orações
como aqueles de falar em língua onde todo mundo está blá 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 blá, 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 blá todo mundo ao mesmo tempo e sei lá, havia este tipo de experiências, existia na comunidade dos Coríntios, mas hoje não se encoraja muito. Eu diria, hoje é mais útil que o outro esteja a fazer uma oração e eu, em silêncio, esteja a acompanhar a oração do outro, da outra. Com o meu ouvido e o meu coração estou a acompanhar a oração, estou a seguir a oração, estou a orar com ele ou com ela. Na fé de que também Deus, o nosso Deus, tem os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Passamos ao segundo ponto, a segunda parte, o olho. O olho também é muito importante. O olho, ain, em hebraico, ain, quer dizer olho. Depois, o Novo Testamento vai usar o termo oftalmos, também olho, daí vem oftalmologia, não é? Consulta de oftalmologia de olho, vem mesmo daí das línguas bíblicas do grego, oftalmos. O uso destas partes, claro, é sempre metafórico, é simbólico. O olho tem muitos significados, o termo olho. É o símbolo do orgulho, daí temos a expressão olhar altivo, que tem olhar altivo, é símbolo de orgulho, Isaías 5,15. Então, se de fato queremos transmitir, receber e viver a sabedoria, não podemos ter um olhar altivo. Então, cuidado com o nosso olhar. Um olhar altivo afasta o outro. É um olhar orgulhoso. Afasta as pessoas, mesmo aquelas que desejariam dar-nos um conselho, mesmo aquelas que desejariam corrigir-nos, têm medo por causa do nosso olhar. É altivo, é um olhar altivo de orgulhosos. Depois a Bíblia também vai usar a palavra olho para descrever, por exemplo, olho de piedade. Então, o olho de piedade é um olho mais compassivo, mais aberto a ajudar. O olho de piedade, este é o olho que de fato é muito importante também hoje, perante as necessidades, perante o outro, mesmo a pessoa com quem nós estamos adoece, um familiar, ou está em problemas, com dificuldades. O olho de piedade é aquele olho que se nota que a pessoa sente conosco, a pessoa sofre conosco. Depois tem a questão do olho dos desejos. O olho dos desejos. Este é mais usado para a questão da concupiscência, mais de tentar o outro, de querer atrair o outro. É o olho dos desejos, querer possuir o outro, usado também para descrever o comportamento das mulheres ou dos homens, para cativar ou para convidar a uma relação íntima. É o olho dos desejos. Então, a necessidade de que a sabedoria também ilumine o olho. A sabedoria deve iluminar
o nosso olho, sobretudo, para que não seja um olhar, um olhar dos desejos. Bom, é claro, isto trata-se mais, não é pecado se um jovem ou uma jovem cativa ou atrai o namorado numa relação já fixa e clara. Não é mal que o esposo, a esposa tenha este olho do desejo, porque é uma relação abençoada. Este olho do desejo é condenado para, digamos, casos de fornicação ou de adultério ou mesmo de relações imorais. Então, olho do desejo. Então, é mesmo aquele olho que me desvia da sabedoria, me desvia do caminho do bem e da santidade. Tem o olho da vigilância também, o olho da vigilância, um olhar vigilante. O olhar vigilante é um olhar que, de fato, sabe por onde anda a pessoa. Não é de alguém ingênuo que passa por riscos e não se apercebe que afinal corre o risco de morte ou de perdição. Então, o olho da vigilância, este é o olho da vigilância que os esposos devem ter, não controlar como polícia o parceiro, mas o olho da vigilância. Vigiar também sobre o esposo, a esposa, vigiar sobre os filhos. Já dissemos também há 2 semanas a questão da vigilância dos pais sobre os filhos, não é? Então, o olho da vigilância, mas também entre o casal. É importante que haja o olho da vigilância, que não é ciúme insuportável, que não é aquele controlar e até um olho infantil de pensar que a outra ou o outro é uma criança, querer saber de tudo, até controlar, ler mensagens no celular, então, do outro, porque se eu estou a vigiar é o olho da vigilância. Não tem nada a ver com isso. O olho da vigilância é aquele olho que, de fato, simplesmente se preocupa por como está a outra pessoa, como se sente a outra pessoa. Temos também o olho da generosidade, o olho da generosidade. Então fala de olhos bons. O olho da generosidade é aquele olho que me leva a ser generoso. Olho a uma situação e eu sou generoso. É o olho da generosidade, é o olho da bondade, é o olho que não despreza o outro, é o olhar, não? Eu uso olho, porque assim diz a Bíblia, mas em português seria o olhar da generosidade, o olhar bondoso, o olhar da vigilância. Então, mas eu prefiro ater-me à expressão bíblica, olho de, embora talvez não soa bem em português, seria olhar de. Então é o olho da generosidade, o olho da bondade, é aquele olho que me leva a fazer o bem e a ser bom. Quando alguém olha para mim, nota que sou uma pessoa boa, é um olhar límpido, não é? Um olhar límpido, um olhar limpo. Depois temos o olho, também o olho arrogante. A Bíblia também fala do olho arrogante, como também o que dizíamos antes, o olho do orgulho. O olho arrogante é aquele olho que de fato afasta as pessoas têm medo, as pessoas não se aproximam,
Então, é o olho arrogante. Podemos ir ao terceiro ponto, o coração. O coração, no livro da sabedoria é onde habita a sabedoria. Dizia no livro dos provérbios, o coração é o lugar onde habita a sabedoria, e ajuda assim a diferenciar a verdade e o erro. É o coração que ajuda a pessoa a pensar e compreender o mundo, e além deste mundo é o coração. O coração na Bíblia é o que ajuda a acolher, a ir muito mais além do olho. O olho vê, mas o coração vai muito mais além do que se vê. Então, o coração é o centro das emoções, dor, sentimentos. O termo coração partido vem do hebraico, termo que nós usamos. Coração partido, tenho o coração partido, vem também do hebraico. Então, o coração é onde residem os afetos, os desejos, e também é o centro das decisões da pessoa. Então, o coração é o que, de fato, o que conserva a sabedoria. É o coração. Aí teríamos já corações bons, já corações quebrados, já há coração duro, coração de pedra, coração corrompido, não é? Então, é isso. É importante para nós hoje. A questão aqui é para a questão da transmissão da sabedoria, da retenção da sabedoria e da sua vivência. O estado do coração conta muito. O coração da pessoa conta muito. Para as relações interpessoais, o coração da pessoa. Para o êxito, por exemplo, do matrimônio, o coração é mais importante que os bens, é mais importante que o estado de riqueza ou pobreza do casal. O coração, mais importante que as coisas materiais. O coração. Se os corações estiverem unidos, os corações forem corações limpos e que falem a mesma linguagem, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, então a relação vai durar. E assim também na relação entre pais e filhos, o coração só pode ser o coração a transmitir sabedoria, não teoria, mas coisas vividas, assimiladas. Essas passam ao filho. Uma educação feita com o coração. Uma educação feita a partir do coração. Então, isto é importante, não é importante no contexto do livro dos Provérbios que cada um reveja, não é? Cada um revisite o estado do seu coração. Às vezes nós fazemos consultas, consulta de cardiologia para ver como está o coração do ponto de vista físico. Mas é preciso também fazer uma cardiologia espiritual, né? Uma cardiologia espiritual. Como estão as tuas inclinações, os teus sentimentos, as tuas emoções, as tuas reações, o que é que retens lá dentro, o que é que conserva o teu coração, como é que reages? Então, seria uma cardiologia espiritual. Vamos a uma outra breve pausa, voltamos dentro de instantes. Kyrie
Passamos ao ponto seguinte, o ponto número 4, a boca. A boca também é mencionada neste nosso texto. A boca na Bíblia é símbolo de conselho, como por exemplo quando falamos, ou quando a Bíblia fala de boca sensata, uma boca que aconselha, uma boca capaz de aconselhar, uma boca sensata. Por exemplo, Eclesiástico 22, 27, quem me colocará um guarda na boca e sobre os lábios o selo da sagacidade, para que eu não caia por sua falta e minha língua não me arruine. Então a boca é símbolo do bom conselho. O uso da boca aqui é importante, não? Como é que a pessoa, para que a pessoa usa a boca? Não para difamar, não para falar mal, mas para aconselhar. A boca também é símbolo de opressão, não? Temos a questão da boca muda, a pessoa sem voz, que não fala, é símbolo de opressão, boca muda. Gente que não está livre, não se sente livre. A mudez até é vista como uma obra do demônio, de opressão. Bocas mudas, há muitas por aí, não é? Também nas nossas famílias, bocas mudas, gente que não se sente livre de falar, filhos que são bocas mudas, que não falam porque têm medo do pai, têm medo da mãe, porque reagem mal. A esposa é boca muda, não fala porque tem medo do esposo. O esposo também é boca muda porque tem medo das reações da esposa. Então há bocas mudas, ou também na sociedade há bocas mudas. Tem medo do governo, tem medo da intervenção da polícia, tem medo de ser preso. Então há muita mudez, há bocas mudas. Então a transmissão, a vivência, a retenção da sabedoria também comporta a capacidade de soltar a língua, não é? Ter a boca capaz de falar. Tem toda a questão também da dominação. Boca também
simboliza a dominação, é um instrumento de dominação, prepotência, orgulho, não é? A boca dominadora, depende de como a pessoa usa a boca. A pessoa pode dominar, escravizar o outro. Há muita gente que é escravizada através da boca, ameaças. Então a pessoa sente-se ameaçada, escrava da outra. A boca também tem esse símbolo digamos, da prepotência. Depois tem toda a questão da boca da união, não é? Aquela boca que ajuda a que as línguas diferentes entendam-se. A questão que vamos ver depois no livro dos Atos dos Apóstolos, aí temos, não é? No dia de Pentecostes, não é? É a boca da união. As pessoas falavam, mas havia a união entre eles. Então este é um dos desafios, não é? Também para cada um de nós, para que possamos ter a boca da união, para que tudo o que saia da nossa boca edifique, tudo que sai da nossa boca provoque união, faça união entre as pessoas e não divida as pessoas. Depois, aliado a esta parte do corpo, da boca, temos os lábios, né? Que estão mencionados também aqui no nosso texto. Os lábios biblicamente também simbolizam a comunicação, representam as palavras, declarações que derivam do coração. Os lábios são, na Bíblia, símbolo também de louvor e adoração. Os lábios são para louvar e adorar a Deus. Então, a capacidade de usar os lábios para louvar a Deus. Por exemplo, os irmãos que vão à igreja a um momento de culto, mas nunca abrem a boca, nunca abrem os lábios. Esquecem-se que afinal Deus criou os lábios antes de tudo e sobretudo para que o louvemos e o adoremos. Então é importante que todo aquele que acorre a uma celebração abra os lábios para cantar, para responder às orações ou para fazer orações, né? Então é para louvor e adoração do Senhor. Os lábios também são indicadores na Bíblia, indicam a verdade interior, indicam a verdade interior, ou também o engano, não é? Então, lábios verdadeiros e lábios mentirosos. Lábios verdadeiros são os que dizem a verdade e lábios mentirosos são os que mentem. Aqui também é para uma vivência da sabedoria, nos tocaria ver também, rever como é que são os nossos lábios. São lábios de verdade ou da verdade, ou são lábios da mentira ou abominação? Claro que o lábio, nós não podemos cristão, um crente que pretende transmitir sabedoria, é claro que deve ter lábios da verdade, lábios transmissores de verdade e não de mentira. Então, infelizmente há muita mentira, a gente mente, infelizmente a gente mente muito, jovens mentem, adolescentes mentem, esposos mentem, namorados mentem, políticos mentem, religiosos mentem. Então agora aí
É muito triste isso. A cultura da mentira, lábios da mentira. A cultura da mentira está na moda. Mentir está na moda. Que o livro dos Provérbios desencoraja que o crente cultive os lábios da mentira, encoraja a cultivar os lábios da verdade. É claro que os lábios também são instrumentos de, se queremos, de sabedoria ou tolice, não é? Pelos lábios se vê se eu sou sábio, pelo modo como falo, ou sou um tolo. Depende dos lábios, daquilo que sai da minha boca, não é? Lábios de sabedoria ou lábios de tolice. E depois está toda a questão também dos lábios puros ou impuros. Lábios puros são os lábios que falam a verdade, e lábios purificados. Os lábios impuros são aqueles que não passaram pela purificação divina. Lábio puro é aquele que, por exemplo, se deixa purificar pela palavra de Deus, que se deixa purificar pela Eucaristia, para aqueles que comungam. Então, comungam a Eucaristia. Então, a Eucaristia vai purificando o seu coração e vai purificando os seus lábios, vai purificando as suas palavras. Então, mas aqueles, por exemplo, que recebem a Eucaristia todos os dias ou todos os domingos recebem a Eucaristia, mas continuam a falar coisas perigosas, coisas enganadoras, continuam a falar, a dizer mentiras. Então, é claro que os lábios são impuros. Então, precisam ainda de ser purificados. Última parte do corpo é o pé, né? Os pés. Regel em hebraico, né? Regel. Agora, o regel simplesmente é a conduta, simboliza a conduta da pessoa, os pés. A conduta da pessoa é como anda, por onde andas e com quem andas, não é? É o regel. Isso, assim se vive a sabedoria. Como ando eu, com quem ando e como, onde ando eu. Como, onde e com quem. Este andar não é um andar a pé, este é simbólico. A pessoa pode até andar de carro, pode andar de avião, pode andar de bicicleta, pode andar de motorizada. Mas a Bíblia sempre vai falar dos pés. É a conduta, é o comportamento da pessoa, não é? O comportamento da pessoa é onde ando, que caminhos eu percorro, como, o que faço, com quem ando, quais são as minhas companhias, as minhas amizades. Então os pés também são um símbolo muito importante na transmissão da sabedoria, os pés. Então, eu repito, onde ando, quer dizer, os caminhos que eu escolho, que vida levo eu. Depois, como? E depois, com quem? Há também um elemento muito importante quanto aos pés na Bíblia, o andar descalço. O andar descalço na Bíblia é Agora nós desprezamos que anda descalço hoje, é um pobre, pé descalço é um pobre. Enquanto na Bíblia é um símbolo do sagrado, não é? Do respeito ao sagrado, pé descalço. Por isso é que ainda os nossos irmãos judeus hoje, quando eles entram no seu templo, tiram os sapatos, ou os muçulmanos também tiram os sapatos ao entrar na mesquita. Os cristãos é que entram com seus sapatos, com toda
com todo o lodo, entram na igreja, tudo isso. Mas há muitas religiões aí que encorajam rezar com pés descalços. Isso pode-se fazer em casa. Se não se pode fazer numa igreja, a pessoa pode fazer em casa, tirar o sapato, rezar com pé descalço. Quer dizer, estar diante de Deus sem proteção humana. A pessoa está ali disposta ao que Deus decidir para ela. Então, a questão do pé descalço é mesmo para respeitar o sagrado, respeitar a Deus, estar diante do sagrado com o pé descalço. Podemos ficar por aqui, irmãos. Por hoje vimos estes quatro elementos ou partes do corpo humano que são necessários, alguns para a transmissão da sabedoria, como a boca, outros são muito necessários para a retenção da sabedoria, como o coração, como o ouvido, e outros são importantes para a vivência da sabedoria, como os pés, também o coração, também para a vivência da sabedoria, não é? Então, são partes importantes para cada um de nós possa talvez deter-se e olhar qual é o uso que cada um de nós faz destas 6 partes mencionadas no texto que estamos a estudar hoje, que é Provérbios 4, versículos 20 a 27. Então, nos vemos para a semana, onde vamos estudar Provérbios 5, 1 a 14. Teremos Provérbios 5, 1 a 14. Podeis ler para vos preparar para a próxima semana. 5, 1 a 14. Muito obrigado, irmãos e irmãs, pela atenção, e invoco a bênção de Deus sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.